Tudo bem? Vamos para mais uma revisão nessa reta final do ITA, prova semana que vem. O pessoal deve estar meio tenso já, estudando, quase sem dormir. Essa reta final é assim mesmo, né? Todo mundo dando aquele gás final. Seu sonho é ser engenheiro do ITA, isso vai acontecer. Bom, essa questão que eu vou fazer aqui, ela não é tão difícil, ela na verdade é de média a fácil, né, para fácil. E o único detalhe importante mesmo dela é uma parte de matemática em trigonometria que tem no final, tá? Vamos ler primeiro o enunciado? Esse enunciado tá bem aí abaixo do vídeo que eu postei para você, tá legal? Vamos ler então juntos. Tá então assim. Em um plano inclinado que forma um ângulo θ com horizontal, se puxa por um fio com V constante para cima um bloco de massa m. O coeficiente de atrito é μ. Determinar o ângulo α que deve formar o fio com o plano inclinado para que a tração no fio seja mínima. Determinar também o valor dessa tração. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ter o seguinte, tá? Aqui no caso, se você marcar as forças que eu tenho tração, peso e a normal. Claro, como a tendência do bloco é aqui com a tração subir o plano inclinado, a gente vai ter também aqui uma força de atrito para trás. Vamos colocar aqui os eixos, um eixo X e perpendicular a ele um eixo Y. Galera, se aqui o bloco ele está em equilíbrio, o que vai acontecer? Tanto no eixo X quanto no eixo Y, a resultante das forças que atuam tem que ser o quê? Zero, né? Ou o que puxa para um lado tem que ser igual ao que puxa para o outro. Então aqui no eixo X, quem é que está puxando aqui para cima? Se você pegar o bloco e projetar a força, você vai ver que você vai ter, na verdade, a tração, o eixo X e um ângulo alfa da tração com esse eixo, ok? Quando você pega então aqui e projeta a tração, você vai ter então aqui um Tx. Esse Tx vai ser T vezes cosseno. Já aqui no eixo vertical, a gente vai ter, já marcando para o outro eixo, um Ty, que ele vai ser igual a T vezes seno. Ok? Então você vai ter aqui o Tx para um lado, que é o T cosseno, tem que ser igual a φ. E quando você pega aqui e projeta o peso no eixo horizontal, o que vai acontecer? Repara que se aqui é θ, você que é um cara bom, deve estar cansado de saber que aqui também vai ser igual a θ. Então a gente vai ter um Px que é igual ao quê? P vezes seno, e um Py que vai ser igual a P cosseno, ok? Então aqui fica um Px, esse Px vai ser um P vezes seno de θ. Se você não captou, vamos fazer aqui comigo um desenho separado do bloco, onde eu tenho aqui a φ, onde eu tenho aqui o peso, e o ângulo θ com a vertical, e eu tenho aqui o T. Tá? E aqui um alfa, ok? Então, o Tx, que vai estar aqui, vai se igualar a φ com o Px do outro lado. Bom, isso no eixo horizontal, né? No eixo vertical é parecido. O que você vai ter então aqui? Fica aqui normal, mais a componente vertical da tração, o Ty, vai ser igual à componente vertical aqui do peso, o P cosseno de θ, tá? Como o Ty ele é igual a T vezes seno de alfa, substitui isso aqui, mas aí o que mais está faltando, gente? Repara que a φ, ela na verdade, ela é μ vezes a normal.
Essa normal que está aqui, então, eu vou isolar para ter o que substituir aqui embaixo e, finalmente, com isso, levar essa FAT lá para o alto, na primeira equação, tá? Então, você vai ter que normal dessa equação do meio vai ser P cosseno menos T seno de alfa. Isso faz, então, com que a força de atrito, né? Vamos apagar, então, aqui. Ela vai ser igual a μ vezes a normal. Ela vai ser igual a μ vezes essa continha aqui, ó, P cosseno menos T seno. Tendo isso em mãos, eu vou com essa FAT lá para a primeira equação. Vem para cá com ela. Que aí o que você vai ter? O teu Tx, que é o T cosseno de alfa. Vamos então substituir todo mundo. Fica então aqui T cosseno igual a FAT, que é μ vezes peso mg, né? mg cosseno menos T seno de alfa mais o P seno mg vezes seno. É a partir daqui que a gente vai dar origem a uma equação que a gente vai analisar para justamente saber o que eu vou ter que fazer para chegar à tal tração mínima que ele me pediu. Vamos aguentar só mais um pouquinho, ó. Faz aqui uma distributiva. Você vai ter que T cosseno é igual a μ mg cosseno menos μ vezes T seno mais mg vezes seno. Joga a tração para a esquerda. Tudo que tem ela vem para a esquerda, então esse μ vezes T vem para cá. Que aí você vai ter que o T cosseno mais μ tração vezes seno, deixando mg já em evidência à direita, é igual a mg que multiplica μ cosseno mais seno. Bom, se eu pego então aqui e coloco a tração em evidência, fica T que multiplica cosseno mais μ vezes seno igual a mg μ cosseno mais seno. Repara o seguinte, gente. Vamos pegar então esse bloco que está aqui e passar para a direita dividindo, ok? Quando você pega e faz isso, você vai ter que a tração vai ser mg μ cosseno mais seno sobre cosseno de alfa mais μ seno de alfa, ok? Então, no final, você vai ficar com isso aqui, né? Agora, repara o seguinte, o que vai acontecer? Uma expressão que tem isso aqui como denominador, tá? Então, ficou mg, μ cosseno mais seno. Pelo enunciado, o θ ele é constante, não tem como ficar mexendo nele, mas o alfa eu tenho como ficar mexendo. Repara que ele quer o t mínimo e o valor de alfa para que isso aconteça. Vamos primeiro responder só o do t mínimo. O que acontece aqui? Para que o t seja o menor possível, já que a parte de cima é constante, a parte de baixo ela é o quê? Variável. E como isso é uma fração, onde a parte em que eu posso mexer está embaixo, pensa comigo. O t vai ser o menor possível quando o valor pelo qual eu estou dividindo, que é o denominador, for o quê? For o maior possível. Então, essa expressão que está aqui embaixo, que eu vou chamar de um f de alfa, é da forma cosseno mais μ vezes seno, ok? Como que eu vou saber o valor mínimo disso aqui? Gente, repara, o valor mínimo disso tem um macete para a gente fazer isso, que é o seguinte, ó. Se você tem uma função que é a seno mais b cosseno, isso sem derivar, ok? O valor máximo disso aqui é o resultado de um Pitágoras que eu faço com A e com B. É a raiz de A2 mais B2. Repara que no caso que eu tenho aqui em cima, o A e o B são o 1 e o μ. Logo, o valor, então,
máximo dessa expressão vai ser a raiz de 1 ao quadrado mais μ ao quadrado, ou seja, a raiz de 1 mais μ elevado a 2. Tranquilo? Se você chegou então a isso aqui, me diz. Se eu já tenho o denominador máximo, o t mínimo então é só você pegar ali na expressão amarela e trocar o denominador por essa raiz que você encontrou. Então no final você vai ter que o t mínimo ele é da forma mg, que multiplica μ cosseno mais seno. Tudo isso dividido pela raiz de 1 mais μ ao quadrado, ok? Isso que vai ser o t mínimo que ele pediu, tá? Então, isso é a primeira parte da pergunta que ele fez. A segunda parte qual é? Ele pediu também alguma coisa com ângulo alfa, né? Qual é o ângulo alfa para o qual isso acontece? Bom, para a gente chegar a esse ângulo, aí eu preciso que você entenda como que isso aqui é feito, tá? Como que eu chego nessa relação? Então vem cá. Para aqui comigo. Se estiver atrasado aí na cópia, dá aquele pause. E repara agora o seguinte. Quando a gente vai aqui... Observação 2, né? Chegar aqui à relação de raiz de cosseno, raiz de A ao quadrado com B ao quadrado, a gente vai fazer o seguinte. O bizu, o macete aqui, é você construir um triângulo retângulo, botar um ângulo beta, né? Já tinha teta antes na história, para não confundir. Onde o A e o B sejam catetos, vou colocar o B como cateto adjacente e o A como oposto. Se eu calcular a hipotenusa, ela vai dar a raiz de A2 mais B2. Então o que acontece aqui? O seno do beta, ele vai ser o A dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, ok? E o cosseno do beta, ele vai ser o B dividido pela raiz de A ao quadrado com B ao quadrado. A ideia, justamente aqui, é que a gente isole os valores de A e de B aqui no enunciado, aqui na questão, tá? Se eu isolar o valor do A, como assim isolar o valor do A? Pega aqui a raiz, passa para a esquerda, você vai ter que o A vai ser igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado pelo seno do beta. E que o B ele vai ser a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado pelo cosseno do beta. Para que você está fazendo isso? Pelo seguinte, eu vou voltar aqui com essas duas expressões em amarelo e substituir lá em cima, onde eles originalmente aparecem. Que aí você vai ter o quê? A função f, então, de x, fica então aqui que essa f será dada por raiz de A2 mais B2 vezes seno de beta, cosseno de x, né? Mais a raiz de A2 mais B2, cosseno de beta, seno de x. Reparem que isso aqui, galera, é o A antigo e que isso aqui é o B antigo, tá? Então, com isso, eu posso pegar aquela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado e colocar em evidência. Se eu faço isso, coloco em evidência a raiz de A2 mais B2, que eu vou ter que a f vai ser igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, que multiplica seno beta cosseno x, mais cosseno beta seno x. Por que isso é importante? Tá vendo o que eu tenho aqui? Isso aqui é justamente o quê? O seno da soma de dois ângulos. O seno de A mais B. Isso aqui é o seno de x mais beta. Então, se você está pegando aqui a função e escrevendo a mesma, reescrevendo, né? Só em função de um seno, ou se fosse o caso, de um cosseno, quando que qualquer coisa que só tem um seno envolvido é máximo? Quando aquele seno for igual a 1, né? Então, se o teu seno aqui for igual a 1, o que vai acontecer? Você vai ter que o f máximo, ele acaba sendo a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado vezes 1, né?
que eu estou botando 1 no lugar do seno, e aí vai dar aquela relação de raiz de A2 mais B2, ao qual eu cheguei anteriormente, tá? Eu meio que demonstrei aqui como que eu cheguei a essa conclusão. Repara, inclusive, também, se eu quisesse o F mínimo, era só botar menos 1, né? Ia ficar menos raiz de A2 mais B2. Beleza. Agora, como que isso se aplica à questão? Se eu agora refizer esse pensamento usando 1 e μ no lugar de A e B, que foram os coeficientes que eu usei aqui na questão, que ela começou com física, o que vai acontecer? Você, se estivesse refazendo esse raciocínio agora, ia ficar f de alfa igual a 1 cosseno mais μ vezes seno. Teria aqui um triângulo, só para não confundir, eu vou chamar esse ângulo de gama, onde vou colocar então aqui o cateto adjacente como sendo μ e o oposto como sendo 1. Hipotenusa raiz de 1 mais μ ao quadrado. Bom, o resto é bem parecido, bem análogo. Você vai ter que o seno de gama vai dar 1 sobre a raiz e que o cosseno ali de gama ele vai dar o μ, que é o cateto adjacente, sobre a raiz. Bom, vou dar uma de Sarajevo agora, vou dar uma de livro russo, não por cálculos triviais, mas são triviais mesmo, você já viu agora, acabou de ver parecido. O que você vai chegar no final? Né? Só pulando uma etapazinha para adiantar aqui, o f de alfa no final, ele vai ser então da forma raiz de 1 mais μ ao quadrado, confere se não dá isso, pelo seno de gama mais alfa. Bom, galera, então aqui como está dizendo, a f de alfa é 1 cosseno mais μ seno, né? Isso me leva a um triângulo retângulo com catetos 1 e μ, só para a gente revisar rapidinho. Vai dar a hipotenusa raiz de 1 mais μ ao quadrado. Calculo em cima disso o seno e o cosseno de gama. E aí repara, né? Analogamente ao que a gente fez antes, a gente vai ter então que a f de alfa vai ser o quê? Essa hipotenusa, que é a raiz de 1 mais μ ao quadrado, pelo seno de alfa mais gama. E para isso ser máximo, o seno tem que ser igual a quanto? Igual a 1. Mas lembra, galera, para o seno ser igual a 1, esse ângulo tem que ser o quê? 90 graus. Isso quer dizer que o gama mais o alfa é igual a 90. Se o gama mais o alfa é igual a 90, você pode escrever isso aqui, ó. Tangente de alfa vai ser o seno de alfa sobre o cosseno de alfa mais ângulos cuja soma dá 90 graus. Lembra que eles têm uma propriedade? O quê? O seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Então, onde está escrito seno de alfa, você pode trocar pelo cosseno de gama. Onde está escrito cosseno de alfa, você pode trocar pelo seno de gama. Ou seja, você vai ter então aqui, ó, substitui comigo, μ sobre a raiz de 1 mais μ ao quadrado e 1 sobre a raiz de 1 mais μ ao quadrado. Cortando os termos que são iguais em cima e embaixo, isso vai dar μ sobre 1. Isso vai ser igual a μ, ok? Então, a segunda parte do que ele perguntou, a tangente de alfa vai ser igual ao coeficiente de atrito, tá? Então essa é uma questão bem importante, uma questão razoável, que não é difícil de cair em prova, tá? Então dá uma olhadinha nela, fiquem com Deus e boa prova do ITA, galera. Um abraço!